E olha só, o que eu tenho que falar sobre o próximo tema aqui, eu acho melhor eu nem falar, dado que estamos no país da inversão de valores, se tornando quase que política de Estado e parecendo cada vez mais o novo normal. Mas, de qualquer forma, faço questão aqui de reportar para vocês, pessoal, que uma juíza do Ceará concedeu a liberdade a um lutador e ex-motorista de aplicativo condenado, e ia sublinhando aqui, já condenado por estupro. A história tem ganhado muita força na internet depois que a vítima, pessoal, resolveu se manifestar publicamente pedindo que a justiça seja realmente feita. Quem vai nos trazer as informações sobre esse caso escabroso aqui é o repórter da Jovem Pan News Fortaleza, Luciano Diógenes, se juntando a nós aqui no palco do Morning Show. Luciano, muito bom dia, obrigado pela presença. Qual foi a alegação da magistrada para liberar esse verme, sejamos sinceros? Bom dia. Olá, André, bom dia a você e todos da bancada aí do Morning Show. Só contextualizando, André, o lutador de MMA Edilson Florencio da Conceição, ex-motorista de aplicativo, estava preso desde janeiro, desde o dia 19 de janeiro, quando, na época, ele foi flagrado pela polícia militar atacando a empresária, a vítima, em um matagal, em um bairro aqui de Fortaleza. Ele foi condenado agora recentemente a 8 anos de prisão e foi solto dias depois da sentença. E, segundo a decisão, ele poderá aguardar o recurso em liberdade porque é réu primário e tem bons antecedentes. Inclusive, depois dessa decisão judicial, foi tamanha a repercussão que teve a opinião de autoridades da política, autoridades da segurança pública e a própria vítima, a empresária Renata Cohen, se pronunciou nas redes sociais falando sobre essa decisão e, obviamente, lamentando. E nós temos, inclusive, um trechinho do depoimento da Renata. Réu primário. E a novidade agora, André, é que o Ministério Público do Ceará já pediu à Justiça que aumente a pena do ex-motorista de aplicativo e lutador de MMA. Em nota, o órgão disse que ele seja cassado o direito dele de recorrer da sentença em liberdade e que a pena seja cumprida em regime fechado. O recurso foi apresentado nesta terça-feira pelo promotor Nemias de Oliveira, afirmando que há motivos suficientes para que o tempo de prisão seja maior do que o estabelecido, uma vez que a conduta de Edilson não pode ser tratada como ordinária. Eu volto com vocês aí do estúdio. Luciano Diógenes, obrigado por trazer as informações aqui. A gente agradece. Eu venho dizendo, nesse Brasil do avesso, ou dos avessos, como a gente vem vivendo, e essa sensação se aprofundando dia após dia, eu acho mais fácil eu acabar sendo preso por uma magistrada como essa do que propriamente um estuprador condenado como esse resto de gente, do que, dada as circunstâncias que a gente está vivendo. Então, acho melhor até eu me conter nesse momento, mas eu quero ouvir a indignação também dos meus pares, que, enfim, estava todo mundo aqui, enfim, estarrecido, atônito vendo essa situação. Aninha, enquanto mulher, queria ouvir a tua opinião. Não, André, você sabe que ouvindo o desabafo da vítima, te machuca, sabe, como mulher, porque é um medo que a mulher sempre tem quando sai na rua, quando vai fazer alguma coisa, e ela narrando o fato de que os policiais viram, de que o réu confessou. E sabe o que chama mais atenção? É que a própria juíza que concede a liberdade é quem condenou este réu. Veja, no momento em que ela condena, ela diz que ele poderá recorrer em liberdade. Aí eu lembro vocês que existe algo
no direito penal que diz respeito à presunção da inocência e que, por esse motivo, você permite que réus, ainda que condenados numa primeira instância, respondam em liberdade. Mas, obviamente, que isto comporta exceções. Exceções exatamente como as que deveriam ter sido aplicadas neste caso, em que existe uma confissão de um crime de extrema violência. Vamos parar para pensar. Afasta um pouco a questão legal, jurídica, para uma questão de bom senso, de razoabilidade. Nós estamos falando de uma pessoa que pegou outra força para tentar obrigá-la a promover atos sexuais. Isso não é banal, isso não é um furto de celular, ainda que também deva ser perseguido. A gente está falando de um crime violento. Ela poderia ter perdido a vida, ela mesma fala isso, se os policiais não tivessem chegado. Então me choca, como mulher e como ser humano, que uma magistrada que reconheça a ocorrência do crime de tamanha violência, no mesmo ato entenda que ele pode responder em liberdade como se ele não representasse perigo à sociedade. Ele representa todas as mulheres. Condenado a 8 anos e 2 meses por estupro de vulnerável e 2 meses por resistência à prisão. Ainda tem esse agravante, David. Não, e foi preso em flagrante, Marinho. Não é uma situação que você gera dúvidas, é o depoimento da vítima contra a pessoa, né? Porque muitas vezes, infelizmente no nosso país, essa situação ela é normalizada e coloca em dúvida a fala da mulher. Porque quando a mulher faz uma denúncia como essa, vários elementos, claro, probatórios são capazes de identificar se houve violência ou não, mas muitas vezes a palavra da mulher é colocada em dúvida. Só que nesse caso se trata de um flagrante, porque os policiais visualizaram a situação acontecendo e conseguiram detê-lo. E aí você ter uma liberdade de uma pessoa como essa. Recentemente também a gente informou aqui na Jovem Pan sobre um criminoso, aliás, 2 criminosos que foram encontrados com uma aeronave carregada com 400 quilos de maconha, que eles foram liberados também. Ou seja, o judiciário toma medidas cada vez mais, e aí a gente tem que englobar, porque não é uma situação isolada aqui, outra ali. Várias decisões judiciais estão indo contra aquilo que realmente a sociedade quer, que aqueles que fazem ou cometem crimes que sejam punidos. Mas não é o que tem acontecido. Ô David, isso é prova para mim, André, que o Brasil não tem mais lei, pô. Agora parece que liberou geral. É o famoso direito freestyle. Ah, que é isso, cara? Vale torturar a letra da lei para servir aos próprios conchavos e à própria visão de mundo completamente divorciada da realidade do brasileiro comum, que esses juízes falsos humanistas, garantistas, suicidas que são, como a juíza, e eu vou dar o nome dela aqui, Adriana Aguiar Magalhães. Que vergonha o trabalho da senhora. Uma vergonha o trabalho da senhora. Macris. E o que a gente pode esperar daqui a pouco é o estuprador aí postar a foto da juíza nas redes sociais, agradecendo, falando que ela fez justiça, que nem já viu acontecer esses dias atrás aí, né? Com o Oruan, fez o mesmo com o desembargador Peterson Barroso. Exatamente, pô. Que lei é essa? Isso é um atestado de impunidade pro Brasil. É um atestado de impunidade? Sabe uma coisa que me chama muito a atenção? 8 anos é a mesma pena que o Léo Lins foi condenado. 8 anos. A gente está falando de um estuprador flagrado pela polícia. Réu confesso. Foi condenado a 8 anos e 2 meses. Na verdade, o Léo Lins é mais perigoso para a sociedade, segundo o judiciário. Porque o Léo Lins foi condenado a 8 anos e 3 meses. Então, ele é 1 mês a mais perigoso. É tão enlouquecedor quando a gente para pensar como está funcionando o sistema de justiça no Brasil, que às vezes dá vontade de desistir. É inacreditável isso. A gente está falando de uma violência real contra uma mulher real, de carne e osso, que foi violentada em sua dignidade, em seu corpo, que foi estuprada e cujo crime foi flagrado pela polícia. O cara foi preso em flagrante, aí, ao ser condenado em primeira instância, é solto. É completamente surreal. O Estado brasileiro está completamente distorcido de suas prioridades e de sua finalidade fundamental, que é garantir os direitos do indivíduo. Os direitos dessa mulher não estão garantidos quando o judiciário tem uma postura como essa. É uma inversão completa de valores. Vamos com a Aninha aqui.
finalizando e a gente segue adiante. Eu acho que tem uma questão que é a seguinte, né? Essa indignação, ela é geral. A gente costuma falar sobre essa indignação o tempo todo, mas a gente precisa de ter um movimento para efetivamente reformar as leis penais de forma harmônica com o todo, né? Porque o que a gente vê hoje em dia é, por exemplo, agora vai aparecer um deputado com um projeto de lei que exclua a possibilidade de liberdade daquele preso condenado por estupro, mesmo que em primeira instância. O que a gente tem visto são sempre puxadinhos de leis que, quando são utilizados em conjunto, acabam muitas vezes sendo contraditórias e dando margem para que decisões como essa continuem a ser proferidas. O que a gente precisa é de uma reforma da legislação, e aí eu estou falando especificamente da parte penal neste momento, para que ela reflita a vontade da sociedade e para que ela reflita a própria sociedade como ela é. Se a gente entender, quando eu falo a gente, é o Congresso entender que, por exemplo, um humorista precisa continuar sendo punido por determinadas falas, mas vamos dar o tratamento condizente com o grau de reprobabilidade deste crime. Como o Mano coloca aqui, é uma pena maior do que para um estuprador. Esta pessoa está em liberdade quando confessou ter violado o corpo de outra. Isto não deve ser admitido e não pode ser admitido. Mas isso passa por uma reforma completa do sistema de leis penais que a gente tem hoje no Brasil. E me parece que as pessoas preferem muito mais fazer um puxadinho na lei já existente para dar o nome dela para alguém e aparecer na rede social que fez alguma coisa, do que propriamente enfrentar este problema como ele deve ser enfrentado e com a complexidade que precisa ser enfrentado. É urgente que o Ministério Público cearense, enfim, recorra como puder, que peça o retorno ao regime fechado. A gente está, enfim, caminhando para uma direção absolutamente assustadora da desmoralização do sistema penal brasileiro e, por favor, que o Tribunal de Justiça faça alguma justiça nessa situação, reverta essa decisão, até porque justiça mal feita é injustiça em dobro. E tudo o que essa empresária que foi violentada da forma que foi não merece é ter que viver com esse trauma maior do que já é o trauma em si, pelo ato em si. Então, e o pior de tudo é ver que o que foi alegado para a soltura e para a liberação desse estuprador, desse verme que a gente está se referindo aqui, foi bom comportamento para o sujeito que estrangula e estupra. Não é possível, não é possível. Esse é o Brasil... E resiste à prisão, né, André? E resiste à prisão. É o Brasil dos avessos. A gente até tenta e faz um esforço aqui, assim, hercúleo, pessoal, para tentar conter um pouco a nossa indignação, porque não é mais brincadeira, não. Depois do que aconteceu na última semana e nessa semana e na outra e na próxima e na anterior, piada virou crime, crime virou piada. Isso sim é uma piada de mau gosto, uma decisão como essa. Isso sim.